Aleluia. Livro de Números, capítulo de número 13. A partir do verso de número 25. Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Diz a palavra de Deus. Hoje eu estou na Almeida Revista Corrigida. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Verso 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Eu vou repetir o verso 3, na comparar os irmãos continua. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Não, deixa jeito, vocês vão subir desanimado. Vamos de novo, subamos animosamente. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que somos seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Verso 1 do capítulo 14, eu encerro a leitura. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Queridos, vencer o desânimo e vivendo milagres. Já quero dizer de início que só é possível viver milagres de Deus se nós tivermos primeiramente vencido o desânimo. O desânimo faz parte da nossa humanidade. Se você digitar aí no Google, no chat GPT, o significado da palavra desânimo. Desânimo significa um estado de falta de ânimo, falta motivação ou coragem diante dos desafios, frustrações ou dificuldades. É uma sensação de abatimento interior em que a pessoa se sente sem força, sem esperança ou vontade de prosseguir. Então, os principais significados de desânimo: falta de ânimo ou desânimo, desalento, desmotivação, falta de ânimo ou entusiasmo, perda de vontade de agir ou continuar, desalento, sentimento de tristeza, perda de esperança, desmotivação, ausência de estímulo para continuar um projeto. Todos nós já tivemos dias, momentos da nossa vida em que fomos desanimados, onde faltou ânimo, onde a esperança se foi, onde os dias se tornaram mais escuros. E isso faz parte, fala da nossa humanidade, porque somos humanos e não somos Deus. Mas não podemos abraçar o desânimo, não podemos institucionalizar o desânimo na nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com o desânimo e fazer com que ele seja pequenos relances de momentos na nossa vida. Você nunca vai ver na história bíblica e na vida do seu cotidiano alguém que se diz alguém vencedor na vida desanimado, alguém vencedor na vida cabisbaixo. O desânimo rouba a nossa alegria. O desânimo é o combustível da incredulidade na nossa vida. O desânimo faz com que cada dia é o combustível do nosso retroceder. Ninguém anda para frente desanimado. O andar para frente, tu precisa de estar
animado, totalmente animado. E o texto que nós lemos nesta noite fala justamente onde 10 pessoas desmotivaram, desanimaram. Não vou dizer milhões, porque a Bíblia disse, o povo que estava no deserto era milhões, mas pelo menos os mais de 600 mil homens, porque na contagem do povo de Israel, quando ele sai do Egito, quando falamos, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Qual que era a contagem? A Bíblia dá o número de mais de 603 mil homens. Esses 603 mil homens, era a contagem, eram homens preparados para ser parte do exército. Então, quais que eram as características desses homens? Eram homens, pessoas do sexo masculino, homens de 20 anos para cima. Então, de 20 anos para baixo, não entra nessa contagem. As mulheres também não entravam nessa contagem. Então 603 mil homens de 20 anos para cima, contando com mulheres e os abaixo de 20 anos, dava aproximadamente 2 milhões de pessoas. E essas 12 milhões de pessoas eram distribuídos em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel, todos nós sabemos, de Jacó, se transformou-se nas 12 tribos. Essa nação formada por Deus, ficou 430 anos no Egito. Quando desceram para o Egito, por ordem, provisão de Deus, só estou te lembrando aquilo que você já sabe, para sintonizar aqui no texto. Quando desceram para o Egito, por ordem de Deus, por provisão de Deus, porque eles tinham vendido José para o Egito, os irmãos de José. Ele se tornou governador no Egito, todos nós já sabemos, e eu não posso perder a oportunidade de abrir um parênteses, que José, que se tornou governador no Egito, e todos nós sabemos a linda história do jovem José. Ele era um jovem animado. Ele é um jovem que precisa ser exemplo para a juventude de hoje, da geração atual de hoje, do século 21, porque estamos vivendo um dia de jovens desanimados, jovens sem perspectiva de vida, jovens sem perspectiva de visão de futuro. Ele está pensando no aqui e no agora, e olha lá, jovens totalmente desanimados. José era tão animado, que o seu pai falou com ele um dia: meu filho, faz o seguinte, vai até em Dotã, viagem de algumas horas de a pé, não tinha carro e nem bicicleta não, tá? Hoje começa por aí, para os jovens andar hoje 500 metros de a pé, as pernas já estão doendo. Vai lá em Dotã, vê como é que estão os seus irmãos. Ele vai obedientemente, ele vai até onde o seu pai Jacó mandou, já é um avanço, obediente. Cheguei, cadê meus irmãos? Não está aqui. Aí que ele fala: ixi, eu volto para trás e falo que meu pai, não achei meus irmãos, ou eu sigo diante? A informação que eu tenho está em Dotã, 2 dias de viagem para frente. Só que José é um cara animado. Não, eu não vou voltar para a casa do meu pai sem a informação dos meus irmãos. É só 2 dias de viagem para frente? Tem problema não. Olha que ânimo desse jovem, vai 2 dias para frente, 2 dias caminhando, mas acha os seus irmãos. O que acontece quando chega lá? Você sabe da história. Ele é vendido pelos seus irmãos. E agora mesmo escravo, ele está na casa de Potifar, está animado. Na prisão, ele é tão animado na prisão, ele é tão para cima na prisão, que acontece que ele tem a chave da prisão. Preso injustamente, tinha todos os motivos do mundo para estar desanimado, sem saber quando poderia sair, mas preso e animado e alegre, tanto que ele olha para 2 prisioneiros, um padeiro e um copeiro, que estava preso. Ele olha para eles e diz: não, hoje vocês não estão bem não, hoje vocês estão desanimados. É porque nós tivemos o sonho. Ou seja, só sabe identificar um desanimado alguém animado, só sabe identificar um triste alguém que está alegre. Eu estou dando essa introdução dizendo que José tinha todo o motivo do mundo para estar desanimado e triste, porque estava preso injustamente, vendido para os irmãos, mas estava animado. Todo mundo quer ser o vencedor de José, todo mundo ama o testemunho de José. O José é o sonhador. Deus cumpriu o sonho, deitou na prisão e amanheceu prisioneiro e deitou governador. É o que todo mundo sonha. Mas você quer manter o ânimo mesmo no momento difícil? Você se mantém animado, mesmo injustiçado, mesmo caluniado, mesmo vendido. José manteve. Agora qualquer luta,
qualquer dificuldade, qualquer problema, né? É porque tu está com vontade de comer um sanduíche da McDonald's, e tu mora em Curvelo, nem McDonald's aqui não tem que ir em Belo Horizonte para comer, aí tu já fica desanimado, essa cidade não presta, por coisas frívolas, por coisas pequenas. Anima, meu irmão, seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você está vivendo, começa a ter visão do futuro, começa a ter visão de coisas grandes de Deus para a tua vida, vence esse desânimo. Aleluia, aleluia. Todos nós sabemos então que José foi para o Egito, tornou governador. O pai dele depois desce para lá com 75 pessoas. Eles passam 430 anos como no Egito, a maior parte desses anos como escravo. E agora Deus levanta Moisés com mão forte e braço estendido para tirar o povo do Egito. Escute, Deus, observe o que eu vou dizer aqui agora. Deus precisou de uma noite para tirar o povo do Egito, mas depois de 40 anos para tirar o Egito do povo. Eu explico melhor. Deus em uma noite, milagrosamente, Ele tira o povo do Egito. Para eles conquistar a terra, não era 40 anos, era 3 meses. Mas aqui o texto que eu li é o divisor de água, Cades Barneia. Diga comigo, Cades Barneia. Fala mais forte, Cades Barneia. O povo sai do Monte Horebe e vai para Cades Barneia, um dos maiores acampamentos. Cades Barneia, esse lugar significa lugar santo. Esse nome significa. Esse acampamento foi decisivo para o povo de Israel, porque ele já estava no limite para conquistar a terra. E aí entra uma frase muito forte, que só entende quem entende de Bíblia, ou entende esse lugar, Cades Barneia. Eu vou continuar falando agora. Muitos saem do Egito, mas desistem em Cades Barneia. Muitos são livres do Egito, mas desistem em Cades Barneia. Como assim desiste em Cades Barneia? Esse lugar foi um lugar de decisão, onde a Bíblia diz que Moisés, quando nós lemos Deuteronômio 1, a ideia que nos dá que o povo deu essa ideia para Moisés. Moisés, antes de nós conquistar a terra, manda os espias para ver como é que é a terra para nós. No texto de Números, dá-nos a entender que foi uma aprovação de Deus. Ou seja, quando nós lemos Deuteronômio 1 e Números capítulo 13, nós fazemos uma junção dos textos que o povo então deu essa ideia para Moisés. Antes de nós subir para conquistar a terra, vamos mandar os espias primeiro. E que Deus então aprovou essa ideia do povo. Certo é que Moisés escolhe uma pessoa de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Vem um da tribo de Rubem, de Simeão, da tribo de Levi, da tribo, Levi não, né, que eles é sacerdote, então, de Rubem, de Simeão, de Judá, de Isacar, de Gade, de Azer, das tribos de José, meia tribo de Manassés, a tribo de Benjamim, as 12 tribos em geral, está aí em Números capítulo 13, e eles vão e ficam 40 dias lá, espiando a terra. O resultado você já sabe, do contexto aqui, o que aconteceu. Dos 12 espias, 2 voltou com um relatório favorável. Qual que era o nome deles? Irmã Beth é boa de Bíblia, sabe. Qual que é o nome deles? Toda a igreja, qual que é o nome dos 2? Josué e Caleb. Agora, quantos que voltaram com o nome, com o resultado negativo? Quantos, igreja? Ajuda a pregar, como diz o Ismael aqui, ó, me ajuda a pregar. Quantos que voltaram com relatório negativo? Diga 10 todos juntos. Você não jantou ainda não, almoçou também não, vamos lá. 2 voltou com relatório positivo, qual que era o nome deles? 2 voltou com relatório positivo, qual que era o nome deles, toda a igreja? Quantos que voltaram com relatório negativo? 10. Eu disse aqui de primeira, 2 voltou com relatório positivo. A irmã Beth falou de início, Josué e Caleb, mas todos vocês sabem. Você conhece algumas pessoas aí por nome de Josué, sim ou não? Você conhece alguém aí que chama Caleb, sim ou não? Hã? Agora, você sabe também que 10, os 10 voltaram com relatório negativo. Me fale, por favor,
o nome de um dos 10 do relatório negativo? Quem sabe? Eu também não sei, só se olhar aqui em Números 13. Porque desanimado, desmotivado, pessimista, ninguém guarda nem o nome, não faz história, não deixa legado. Você está entendendo? Desanimado, pessimista, ninguém sabe nem o nome, perde tudo. É os que desistem em Cádiz Barneia. Estou falando, Cádiz Barneia é um lugar crucial, porque ali, enquanto dois falou positivamente, e o desânimo ele é humano, mas persistir desanimado chega a ser maligno. O desânimo é humano, mas persistir desanimado chega a ser maligno. Sabe por quê? Os 10 influenciaram os milhares. Agora me responda, por que é mais fácil nós sermos influenciados negativamente do que positivamente? Por que a nossa tendência sempre é dar ouvido aos poréns da vida, aos pessimistas, aos negativos, e nós acabamos indo, Maria vai com as outras, Maria vai com todas, com a multidão, com a turma maior. Cuidado com a multidão. Esse negócio da voz do povo e a voz de Deus não é bíblico e não está na Bíblia. Porque a voz do povo aqui, a maioria aqui era 12. 10, a maioria foram negativamente, foram incrédulos, a maioria duvidaram. Olha aqui para mim, a maioria foram pessimistas e motivaram negativamente, influenciaram negativamente, a maior parte. Então, umas perguntas para você refletir nesta noite. Vamos lá. Você está sendo influenciado por quem? Pela maior parte? Você está seguindo a multidão? Você está seguindo os maiores? Você está seguindo a maioria? Se eu perguntar aqui de início aqui, fora do contexto, chegar e perguntar, o som estava melhor, deu uma caída aqui. Chegar e perguntar se é dos 10 ou dos 2, fora do texto, a maioria vai dizer o quê? Ninguém quer ficar com 2, todo mundo quer ficar com a maioria. Mas aqui, neste texto, os 10 estavam desanimados e foram desanimados. E os 10, juntamente com a maioria, porque a ordem de Deus, se você ler em Números 14, vai dizer, Deus dizendo para Moisés, era para conquistar a terra agora. Mas como vocês me tentaram, duvidaram do meu poder, 40 dias que os espias ficaram peregrinando, cada dia vai se pendurar, vai se transformar em um ano. Então, 40 anos vocês vão ficar no deserto. Deus, sim, até que todos estes homens incrédulos e desanimados, esses mais de 600 mil, caiam e morram no deserto. Nenhum desses vão entrar na terra. Dos 600 mil, de 20 anos para cima, só os seus filhos ou as suas mulheres, eles vão entrar na terra. Dos de 20 anos para cima, que foram contaminados com os 10, nenhum deles vão entrar, exceto Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. E aí, meu irmão, já vou encerrar, porque eu continuo na próxima quinta-feira com esse e outros textos. Mas algumas verdades que eu quero lhe dizer nesta noite, que está no texto aqui. Primeiro, cuidado com os porém. Olha o que diz o versículo de número, olha o que disse o versículo de número 27. O versículo de número 27 está dizendo que quando ele chega com o relatório, ele chega para Moisés e Arão e para todo o povo, ele está dizendo, olha, a verdade é o seguinte, versículo 27, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto, e nós sabemos que o cacho de uva era tão grande, lá na terra que Deus prometeu para eles, que gastava 2 homens,
para levar aquele cacho de uva. Imagina, cada uva era quase uma melancia. Verdade, imagina o que é 2 homens para carregar um cacho de uva. Não é isso que a Bíblia diz? Eles chegaram dizendo, verdadeiramente, manda leite e mel. Este é o fruto. Aí vem o verso 28. O verso 28 disse, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades é forte, é grande. Ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, homens gigantes. E depois eles continuam, nós éramos semelhantes a gafanhotos. Meu irmão, essa ideia, eram a eles semelhantes a gafanhotos, é a ideia, é a mentalidade de escravo, é a mentalidade de gafanhoto. Lembra que eu falei agora há pouco, que Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles, porque eles saem do Egito, do lugar de escravidão, mas a mentalidade continua escravizada. O milagre começa na sua mente. Enquanto continuar com a tua mente bloqueada, com a tua mente escravizada, conformando ou institucionalizando a sua vida à mediocridade, as coisas pequenas, nada vai andar na sua vida. Tu vai permanecer nos seus dias de férias e de folga e feriado, vai estar comemorando o feriado, descansando, dormindo o dia todo o feriado, marotando Netflix cada dia mais, vendo filmes e mais filmes, e com a tua vida parada e cada dia mais desanimado. Deus te chama para um despertamento, para um desbloqueio da tua mente escravizada pelo sistema, dizendo, Deus tem grandes coisas para a tua vida, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Pode ser grande os gigantes, pode ser fortificada as cidades, mas quantos creem que o nosso Deus é maior? Arabás, levante a tua mão, levante a tua mão. Você que crê que o nosso Deus é maior, levante a tua mão, feche os teus olhos. Eu continuo pregando, mas eu recebo graça, poder e autoridade de Deus para a tua vida, para dizer nesta noite, mente bloqueada será desbloqueada, será quebrada, laços satânicos, laços humanos, incredulidade, tu vencerás os poréns da sua vida, e tu vai conquistar, tu vai viver milagres, tu viverás grandes coisas na tua casa, na tua vida, na tua família. Se você crê no que eu estou pregando nesta noite, levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu contextualizar aqui. A fala dos 10 espias aqui, que está dizendo um porém. Ele chega e fala para Moisés e Arão, verdade é, o fruto é bom, tá aí, porém, a cidade é fortificada, porém, o povo lá é poderoso, porém, nós somos como gafanhoto diante deles, porém, eles se sentem gigantes, e nós como gafanhoto, não dá para conquistar, não dá para possuir a terra, vamos morrer nesse deserto. Não era nem para ter saído do Egito. Sabe, essa frase deles, contextualizada nos dias de hoje, é mais ou menos assim, ó. É quando fala assim, ó, você está na igreja? Estou lá, mas porém, não estou animado não. Vai para o culto hoje? Até gostaria de ir, mas acho que tem algo melhor para fazer. Tem alguém, conhece alguém que prega lá? Não, até conheço, mas não é tão bom assim não dá para ouvir não. Lá tem alguém que canta, o louvor lá está meia boca, né? Não está tão afinado assim. Aí está animado para este ano? Não, mais ou menos as coisas estão muito difíceis. O governo está em crise. Do jeito que está a política, parece que as coisas não vão. É daí para trás. São os de mentalidade de gafanhoto. Tudo dele ele tem o porém. Cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas nos contagiam. Essas pessoas não contaminam. É isso que está dizendo aqui o texto. Não se deixe contaminar pelo espírito de desânimo. Não se deixe contaminar por aqueles que são incrédulos, que veste a incredulidade com a capa da prudência, da possível prudência. Aqueles que se vestem a incredulidade com a capa da possível realidade. Aqueles que vestem a incredulidade com a capa da realidade, do que eu estou com o pé no chão. Tem coisa que não é pé no chão, tem coisa que é o espírito do desânimo, que está revestido de incredulidade, que quer te fazer permanecer escravo, que quer te ver cada dia na lona. Mas o que Deus tem para você é promessas vivas e eficazes. O que Deus tem para você é coisas grandes. Tu só vai conquistar a terra,
Tu só vai conquistar a terra, contextualizando, tu só vai conquistar viver as promessas de Deus na sua vida, se tu não se deixar contaminar pelo espírito de desânimo. Vença esses porém. Conheço, porém, não é tão bom como tu imagina. Conheço alguém lá, mas se livra desses porém. Se livra desses porém. Versículo de número 30. Guarde isso nesta noite. Números 13 e 30. Seja como Caleb. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Caleb não duvidava, Caleb não viu uma possibilidade. Caleb disse: vamos animosamente. Aleluia. Ninguém sobe desanimado, ninguém conquista desanimado, ninguém recebe as promessas de Deus desanimado, ninguém vive grandes milagres desanimado. Eu gosto dessa palavra, sabe, Vitor? Subamos animosamente, possuamo-lo em herança, certamente prevaleceremos contra ela. Simples, é porque Deus prometeu, é porque Deus está conosco, porque Deus é fiel, Ele não é homem para que minta. Eu quero te desafiar a você sair daqui nesta noite, 22 de maio de 2025, com esse mesmo ânimo que tinha Caleb. Aleluia. Ore animosamente, trabalhe animosamente, cante animosamente, vem para o culto animosamente, faça planos e projetos animosamente. Aleluia. Fortaleça a tua fé. Aleluia. Começa a tomar posse das promessas de Deus pela fé na tua vida, na tua casa, na tua família. Começa a tomar posse da herança de Deus, porque vamos prevalecer contra os gigantes, vamos prevalecer contra os desanimados, vamos prevalecer contra os pessimistas. O Senhor está conosco, o Senhor é Deus fiel, o Senhor que prometeu, Ele nos garante. Tem alguém que está crendo no que eu estou pregando nesta noite? Pode glorificar o nome do Senhor. É noite de você receber uma injeção de ânimo nesta noite. Oh glória, subamos animosamente. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tinha os homens, os 10 que dizia, verso 31, não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. Nunca diga isto, que tem alguém mais forte do que você. Aleluia. Eu já disse aqui no domingo pregando, quando eu dei o exemplo aqui do tempo profético. Quem estava aqui domingo? Eu falei lá de Israel, que em 1948, a 49 venceu a guerra contra o exército de 5 países, que era o Líbano, Jordânia, Iraque e os outros mais 5 países que fugiu aqui agora. Eles, como que um país vence o exército com outros 5 países? Simples, porque nós com Deus nós somos maioria. Você com Deus tu és maioria. Aleluia. Deixa-se contaminar não pelo espírito de desânimo, mas pelo espírito de ânimo. Anima-te nesta noite. Seja como Caleb. Tem alguém dizia, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram a terra que tinha espiado. O mundo tem pessimista demais. O mundo tem pessoas negativas demais. O mundo está cheio de pessoas falando do que falta, não do que tem. Falando da fraqueza das pessoas, não da fortaleza de alguém. Falando dos defeitos das pessoas, não das qualidades de alguém. Falando das caídas das pessoas, e não das levantadas de alguém, de quando alguém ergue. O que dá mais visualizações nas redes sociais, na internet? São os memes, são os micos, são as caídas, são as desgraças das pessoas. Porque o mundo está dominado pelo desânimo, pela fraqueza, pelo que falta. Olha aí, o irmão colocou aí, o Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Obrigado, meu nobre. O mundo está dominado pela fraqueza, pelos desanimados, pelo que falta, pelo que não tem, pelo que não pode. As pessoas estão cada dia se perdendo mais e se perdendo no mundo, porque está dominada por aquilo que tem falta, não sabe comemorar aquilo que tem, não sabe usufruir
usufrui aquilo que tem. As pessoas se entristecem pela falta, as pessoas se entristecem pelo que não tem, e não se consegue se alegrar pelo que tem. As pessoas se desanimam pelas perdas, e cada dia estão perdendo mais, enquanto Deus está nos motivando, falando conosco, para nós sermos como Caleb. Faz calar o povo. Sabe o que Deus está dizendo? Faz calar a voz do desânimo, faz calar a voz da incredulidade, faz calar a voz do que não pode, faz calar a voz do que não consegue, faz calar a voz da incredulidade, faz calar a voz do mundo, faz calar a voz dos 10 espias, e ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para a tua vida nesta noite, ouça o que Deus tem para você viver nesse tempo, ouça o que Deus tem para você. Cale a voz dos desânimos e ouça a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus nesta noite? A voz de ânimo. Ei, subamos animosamente. Eu encerro dizendo: não se deixe contaminar pelo espírito de desânimo. Segundo, mantenha uma visão de fé mesmo em meio às dificuldades. Terceiro, persevere com fidelidade até o cumprimento da promessa. Em quarto e último lugar, só vive milagres quem decide confiar em Deus acima de todas as coisas. Só vive milagres quem decide confiar em Deus acima de todas as coisas. Para encerrar, abra sua Bíblia, eu coloco no telão para nós Josué, capítulo de número 14, e o versículo de número 10. Olha o que diz em Josué capítulo 14, versículo 10. 45 anos depois. Números de Josué para Números são 45 anos depois. Quantos anos que eu falei? Mais forte, quantos anos que eu falei? Então, quando Caleb especificamente, quando ele vai espiar a terra, ele estava com 40 anos de idade. Praticamente da minha idade, eu estou quase chegando nos 40, falta só 3, 40 anos de idade, ele estava animado. Hoje nós estamos vendo aí pessoas de 20 anos, de 30 anos, com desânimo, né? O mundo está tão perdido, meu irmão. Não estou aqui para falar da desgraça do mundo, mas é só para nos ativar para o forte, para o lado positivo. Não subestime, a desgraça do mundo está cada vez maior. Pessoas que estão começando a vida agora, como que não me entristece? Imagine que essa tristeza é geral, quando você vê jovens e adolescentes tirando a sua própria vida, desistindo de viver. Está começando a vida agora. Creia que Deus pode recomeçar. Com Deus na nossa vida você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Caleb, com 40 anos, espiou a terra. Olha aqui, 45 anos depois que ele foi conquistar a terra. E quando ele vai conquistar a terra com 85 anos de idade. Quantos anos que eu falei? Quantos anos que eu falei? 85. Quantos anos que você tem, meu irmão? Eu acho que não tem ninguém com 85 anos aqui hoje. Tu está desanimado por quê? Porque foi mandado embora do serviço? Porque não passou no concurso? Porque o projeto que você pensou deu errado? Porque com quem tu imaginava que era o seu escolhido para casar, a sua escolhida deu errado? Porque terminou o namoro, terminou o noivado? Porque o filho está rebelde? Porque tu ainda não tem a casa dos sonhos? Porque tu está olhando o carro que o vizinho tem, que o fulano tem, e o seu carro ainda está velho, ou tu não conseguiu ainda? Hein? Se liberte dessa comparação hoje, desse espírito de desânimo maligno, e você fica colocando isso na conta do azar, de que todo mundo tem sorte, que você não tem, que o emprego de todo mundo, de todos são bons, que o seu é pior, e que a família do outro que é boa, que a sua que não presta, e que o casamento do seu amigo que parece que é perfeito, e que o seu dá tudo errado, que todo mundo compreende todo mundo e ninguém te compreende. Se liberte disso hoje, e receba uma injeção de ânimo aí, como tinha Caleb. Subamos, conquistamos a terra. Mas eu estou ficando velho. A idade para Deus é só um número, a idade para Deus é só um detalhe. Caleb está com 45 anos, e ele está dizendo, olha só, Josué, capítulo de número 14, e versículo 10, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda
do deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte. E ainda hoje estou tão forte, como do dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra. Olha só, para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora pois, Josué, dai-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaques estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Não, escute, irmão, Josué está com a Caleb, está com 85 anos, e está forte, e está animado, e está dizendo: a minha força é a mesma de 45 anos atrás, a minha força é a mesma, dá depressa. Caleb não está escolhendo, ele não está escolhendo facilidade, ele não está escolhendo sombra e água fresca. Esses dias eu postei nas redes sociais atrás, uma frase que é o Espírito Santo que explodiu no meu coração, porque os desanimados estão buscando sombra e água fresca, mas os animados, vencedores de sucesso, não está procurando sombra e água fresca não, está cavando um poço e plantando árvore, está cavando um poço e plantando árvore. Não seja da geração que quer sombra e água fresca, seja alguém que está cavando um poço, encontrando fonte de água viva, e está plantando árvore para alguém que está produzindo, alguém que é produtivo. Chega de desânimo, chega de querer sombra e água fresca, seja alguém produtivo. Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para ser bênção para uma geração, Deus te chamou para deixar um legado para alguém. Caleb está com 85 anos, não está querendo facilidade, está dizendo: eu vou me dar minha terra depressa, eu sei que tem gigante lá, eu sei que tem gigante lá, mas Deus é comigo, eu vou vencer esses gigantes, eu vou conquistar a terra. Está querendo facilidade, meu irmão, está querendo sombra e água fresca, está querendo moleza, como diz o bom mineirês, está querendo que as coisas fluem normalmente. Não, tu não entendeu, não existe vida fácil para ninguém. Aqui é dificuldade, aqui é luta, aqui é vencer gigante, aqui é guerra. Estamos em guerra todo dia, sim, mas tenha certeza, animado tu viverás milagres, animado tu viverás milagres, animado tu vive. Eu estou dizendo, anima-te, que Deus fará milagres na tua casa, anima-te, Deus fará milagres na tua família, anima-te, tu vai conquistar a terra, anima-te, tu vai viver as promessas, persevere, tu viverás as promessas de Deus na sua vida. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Dá um salto dessa cadeira para cima aí, vem aqui na frente e vamos orar. Levante animado dessa cadeira. Eu fiquei aqui praticamente no primeiro ponto. Eu estou dizendo, tem muitos que estão deixando se contaminar pelo Espírito, dizendo: vem para frente, vai vindo para frente. Não se deixe contaminar pelo espírito de desânimo. Cuidado com a incredulidade revestida de bom senso, de pés no chão. Se Deus falou, Deus fará. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Não duvide de Deus. Escute aqui que eu vou dizer: Deus não suporta que duvidemos dele. Como eu não gosto de pregar nenhuma mensagem sem fazer conexão com Jesus, eu faço agora e encerro. Vários milagres de Jesus, o que Jesus fala? Não temas, anima-te, tenha bom ânimo. Essa é a palavra de Jesus. E você já ouviu várias vezes que na Bíblia tem pelo menos 365 vezes a palavra: não temas, não temas. Olha só, Deus não suporta incrédulo. Deus não suporta que duvidemos dele. Você vai ver várias vezes Jesus encontrando com pessoas. Por exemplo, Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
se fosse o Gideão Santos, quando encontrasse com Pedro, dizia: te falei, né, cara, que você ia me negar, você não acreditou, né? Porque nós gostamos de jogar as coisas na cara das pessoas, nós gostamos de constranger as pessoas, nós gostamos de alimentar o nosso ego. Não, porque eu falo a verdade. Tem gente que não fala a verdade, tem gente que é inconveniente. Não, porque eu quero o meu negócio, eu falo a verdade. Você está ganhando quanto para falar a verdade? Não, porque eu estou lavando a alma. Você está alimentando o seu orgulho, a sua soberba, a tua carne. Não entre em guerras desnecessárias. A guerra que Josué está entrando era para conquistar a terra. Tem gente que está entrando em guerra porque eu tenho que desabafar, porque eu tenho que falar, porque eu não levo desaforo para casa. Para quê? Jesus não. Sabe a única coisa que Jesus lança no rosto dos seus discípulos? Durante todo o seu ministério terreno, Marcos 16 e 14, a Bíblia diz: finalmente Jesus aparece para os discípulos e lança-lhe em rosto a sua incredulidade. Porque a única coisa que Deus não suporta é a incredulidade. Tu pecou, arrependeu, Ele te perdoa. Os 40 dias de peregrinação dos espias transformou 40 anos e morte para mais de 600 mil homens, porque duvidaram de Deus. Agora Caleb, que fez calar a voz da incredulidade, a voz do desânimo, a voz do que não pode, ele perseverou 45 anos. E você sabe do restante da história. Tomou posse da herança, enfrentou os gigantes, e depois ainda deixou um legado para sua filha e para o seu genro. Deixou terra, herança para a filha e para o genro. Você está entendendo? O inimigo quer te desanimar. Pais que estão aqui nesta noite, levante a mão aqui, só os pais, levante a mão assim. É para aceitar Jesus não, irmão, estou perguntando pai e mãe, levante a mão assim. Isso. Escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Se você correr na vida, o teu filho está te olhando, ele vai andar. Se você andar, ele vai sentar. Se você sentar, o que ele vai fazer? Ele vai deitar. Se você deitar, ele vai dormir. Se você dormir, ele vai morrer. Então escuta, tu tem que dar um passo à frente da geração, para tu deixar um legado para ele. O que será de filhos que estão vivendo pai desanimado de culto, desanimado de orar, desanimado das promessas de Deus, não busca, não clama, desanimado de todo o contexto de envolvimento da igreja, desanimado com a vida, pessimista, só propaga desgraça, só vê dificuldade, só vê problema. Teu filho está começando a vida, deixa um legado de ânimo para ele, de fé, de visão, de coragem, de conquista. Meu filho, não deu certo hoje, mas vamos clamar que amanhã vai dar certo. Meu filho, o nosso tempo vai chegar. Minha filha, Deus vai fazer milagre. Não desanima, crê no impossível. Abre os teus olhos espirituais, começa a propagar bênção na tua casa, começa a profetizar bênção, começa a enxergar milagres em meio à crise, em meio à dificuldade. Eu estou profetizando e crendo nesta noite um tempo de ânimo. E olha só, vou orar agora, mas preocupa não, que eu estou animado, e muito animado. Hoje é que dia? 22 é o mês 5, nós estamos entrando agora, William, no meio do ano. De maio a julho é o meio do ano, vamos dizer aí, né? Maio, junho, de junho a agosto, junho, julho e agosto, é os 3 meses central. É os meses do desânimo. É os meses aonde o inimigo vai querer que você paralise e recua mais do que ano passado. Porque o início do ano, olha aqui, muitos de vocês aqui começou animado, começou lendo a Bíblia e já parou, sim ou não? Começou lendo o livro e deixou na metade, está na página 20, 30 ou 100 e não terminou o livro, já encostou para lá. Terminou com grandes projetos e está tudo paralisado. É assim ou não é que está acontecendo? Aí você vai deixar, começou fazendo caminhadinha, saúde, academia, cuidar do templo do Espírito, e já parou.
Aí quando está em agosto, você fala assim, o ano já acabou, agora é ano que vem. Tu vai ficar nesse ciclo vicioso até quando? Vem ano, tu fica animado os 3, 4 meses. Quando passa a Páscoa, aí tu volta a perder tempos e mais tempo nos rios, de novo, e rindo e achando engraçado, e o inimigo está te enrolando em torno de si mesmo, e você não sai do lugar. Ativa a tua fé nesta noite, aleluia. Em nome de Jesus, volte a pegar a sua Bíblia hoje, volte a orar em casa hoje, pega aquele livro que você deixou marcado com o marcador lá até meio amarelado, volte a ler ele novamente, volta a fazer a sua caminhadinha novamente, volta a exercitar seu corpo físico novamente, não deixa o tempo passar não. Deus vai cumprir as promessas da tua vida, Deus vai cumprir as promessas na tua vida, persevere, volte a buscar o batismo com o Espírito Santo, volte a buscar o renovo, volte a buscar dons espirituais, volte a orar para as portas se abrir, volte a evangelizar, creia na restauração do teu lar, creia na restauração do teu casamento, creia que tu vai vencer esse gigante, creia que o milagre vai acontecer. Vença o desânimo, viva milagres, vença o desânimo, viva milagres, vença o desânimo, viva milagres. Pai querido, em nome de Jesus, os obreiros olhem aqui juntamente comigo, em nome do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos por esses irmãos que estão aqui atentamente ouvindo a tua palavra, crendo no milagre, crendo, Senhor, que tu é Deus de milagre. Vamos conquistar a terra, vamos viver as tuas promessas, vamos conquistar a herança, Senhor. Cada pedido de oração aqui nesta noite, entra com providência, entra com provisão, entra com milagre, aleluia. Em nome de Jesus, sai todo desânimo agora, todo espírito humano maligno de desânimo, de frustração, de desânimo, de fraqueza, de que não pode, de que não vai, de que é daqui para trás. Nesta noite eu repreendo em nome de Jesus, que a fé seja fortalecida agora, que a visão seja aberta agora, que volte o ânimo agora, o espírito de guerra volte, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando. Se tu não tem força para orar, diga glória, diga aleluia, diga eu confio. Cante aqui, Débora, cante aí, cante eu vou viver a plenitude das tuas promessas. Isso, cante esse hino. Eu vou viver a promessa da irmã lá, Kemily lá, aleluia. Tu vai viver as promessas do Senhor, tu vai viver as promessas do Senhor, tu vai conquistar a terra, em nome de Jesus. Subamos, subamos, subamos animosamente, subamos animosamente. Sai todo desânimo agora, sai toda fraqueza agora, sai todo espírito maligno agora, de desânimo, de frustração. Receba ânimo. Por um minuto adore, por um minuto adore. Vamos fazer o seguinte, irmã, ore pela irmã que está do teu lado, coloque a mão no coração da irmã do teu lado. Irmão, ore pelo irmão do teu lado aí agora, irmã com irmã, irmão com irmão. Ore por alguém aí agora, faça isso de 2 em 2. Ore por alguém aí agora que está desanimado. Isso, ou de 3 em 3. Todos, eu quero que um orando por outro, eu quero um orando por outro. Chega ali, aqui, irmã Ivani, perto da irmã de verde aqui, ó. Ora com ela, isso. Irmã Patinha, ora com a irmã Clara aí, ó. Irmã Clara, ora com a irmã Patinha, isso. Não tem espaço para o desânimo, não tem espaço para o desânimo. Subamos, animosamente, subamos. Anderson, ora com ele lá, ora com ele. Isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é Deus de obra completa, Deus é Deus de obra completa. Anima-te, creia que Deus está fazendo um milagre. Age no que tu não pode agir, Ele tem o controle daquilo que tu já perdeu. Receba um milagre em nome de Jesus. Vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade das promessas. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus
Fala em línguas estranhas. Receba renovo de Deus. Receba graça. Receba unção. Anima-te. Anima-te. Subamos. 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 Anima-te. Vem de quem não erra. O Deus das obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus das obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus das obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Coloca o seu pedido de oração com fé, dando glória a Deus, animado, cabeça erguida, cara de vencedor. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus das obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a total. O Deus de Pode ficar de pé que eu vou terminar agora, de pé, de obras pé. vai fazer cumprir na hora.